Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu tenho uma assistência técnica de eletrônica e luthieria, já trabalhei com isso em diversos países como Inglaterra, Portugal, Itália e Brasil, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo especial. Vou falar para você as diferenças, se realmente um amplificador, um equipamento, pedal, guitarra, não importa, brasileiro é inferior ou superior com equipamento internacional, tá? Um importado. E isso eu posso falar com todo o gabarito do mundo, porque eu tenho muito tempo de experiência, já trabalhei com isso no Brasil, consertei quase tudo que existia até minha época de brasileiro aí no Brasil, de coisas brasileiras, e agora eu conserto coisa gringa, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu joinha, seu like, aciona o sininho de notificação e o comentário é o mais importante de todos, porque quem é inscrito no meu canal sabe que eu tô fora do meu cenário, eu tô turistando, eu tô na Polônia agora, eu tô viajando, isso vai durar mais alguns dias, graças a Deus, tirando férias. E o que que acontece? Eu estou respondendo os comentários, na verdade. Meus vídeos estão sendo baseados nos comentários. E esse foi um comentário campeão, principalmente no quesito amplificador da marca Meteoro. Galera quer saber se é bom. Eu já tive, já consertei, então vou dar minha opinião também nesse vídeo. Então assista. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. É entender a história de como as coisas aconteceram no Brasil e no resto do mundo. Você não precisa ser historiador, você não precisa ser filósofo, pensador, matemático, sei lá. Você não precisa ser o Raio Coparta, você não precisa ser. Só tem que entender o que aconteceu com a música, para você entender por que a gente ainda tem um preconceito com equipamentos próprios do Brasil, que é uma besteira, você já vai entender já por quê. Inclusive eu tenho um brinquedinho comigo brasileiro que eu vou mostrar que está no meu setup até hoje e eu não tiro ele por nada daqui. Olha, quando chega os anos 50, por exemplo, nos Estados Unidos, começa a vir a onda do rock and roll, né? Começa a vir Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e assim vai. Só que isso não se restringiu somente aos Estados Unidos. E isso passa para o mundo inteiro. Isso dá uma febre no planeta todo. Você está entendendo? E aí, tudo bem, esses caras vão precisar de equipamentos bons. E as grandes empresas, quem está ali já de olho, já está querendo ganhar dinheiro em cima deles. Você pega a Inglaterra, por exemplo, não tem nem o que falar dos ingleses, cara. Olha, quase tudo que você escuta hoje é dos ingleses. Se você for parar para pensar, quase toda banda de rock que você escuta vem da Inglaterra, quase todas. Olha, vou dar alguns exemplos aqui: Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas e assim vai. Até a Adele inglesa, que é cantora atual hoje. Então tem muita coisa. E aí os caras começam a explodir nos anos 60 com Beatles, Rolling Stones e vai. O Brasil tem um movimento Jovem Guarda, que foi muito forte, muito legal, mas foi forte dentro do Brasil. Fora do Brasil ele não teve tanto retrospecto como esses outros que pegou o mundo inteiro, cara. Que nem Beatles tocava na Inglaterra, ao mesmo tempo tá tocando lá no Japão. A Jovem Guarda já não foi assim, talvez por razões do idioma, sistema político do país na época e financeiro também para mandar esses caras para fora. Porque tinha muita gente boa no Brasil. Mas, infelizmente, felizmente foi forte no Brasil e infelizmente não foi tão forte fora. Mas tudo bem. E para suprir essa demanda toda desses músicos dos países fortes como Inglaterra e Estados Unidos, claramente já tinha gente ali de olho preparada, gente muito bem preparada para fazer coisa boa para eles, entendeu? Ou seja, muito mais gente para eles do que mais gente para o Brasil, porque o Brasil, claro, estava começando, era uma coisa forte dentro do Brasil e o potencial daqueles caras com gente mandando eles para fora era mais forte. E ali o que acontece? Olha, ninguém mais, ninguém menos que o dono da Marshall, que é o próprio Marshall. Esse cara ele era engenheiro militar, tá? Engenheiro eletrônico militar. Ó, não é brincadeira, o cara era engenheiro eletrônico da Força Aérea, da Real Força Aérea Britânica. Esse cara ele era responsável por desenvolver e manter amplificadores valvulados, que na época eram valvulados, para sistema de rádio de avião, cara. De aviões militares. Não é brincadeira o cara fazer uma tecnologia dessa para a época. Quando ele sai do serviço militar, é 2 palitos para ele adaptar isso para a guitarra. Pronto, já dá para entender por aí. Assim acontece com as outras. Muita gente grande, muita gente com dinheiro, muita gente com estrutura, pegando, fornecendo para os músicos o que eles precisavam, sentando com os músicos e falando, ó, como é que você quer o timbre da guitarra? O engenheiro com muito conhecimento, aí que tá a diferença, muito conhecimento, ali adaptando tudo, tal, fazendo tudo bonitinho e pronto, e faz. Quando isso começa a acontecer no Brasil, já é tarde, já passou muito tempo. E aí o nome dessas grandes Marshall, Gibson, Fender, Marshall principalmente, já está ali na cabeça das pessoas. E, obviamente, quando chega o nosso querido Giannini Tremendão, que é um amplificador fantástico, não deixa nada a desejar nem para Marshall nem para Fender, obviamente, o músico ele olha para aquele amplificador e fala, estou comprando o Tremendão Giannini na época, simplesmente porque é o que meu dinheiro pode pagar. Porque senão eu compraria um Marshall valvulado. Se tivesse aqui no Brasil também, né? Porque o sistema brasileiro da época da ditadura não ajudava muito. E aí pronto. O que acontece? Não é que o Giannini ele era pior. O Giannini era melhor até que muitos desses amplificadores. O Giannini era um
um monstro de amplificador Janine tremendão. Mas o nome, o conceito da marca Marshall e Fender, principalmente na cabeça de nós brasileiros naquela época, era um sonho, porque não tinha internet, não tinha como o cara pesquisar, não tinha nada. Então o cara ele abriu uma revista, um jornal, tava lá o fulano de tal tocando com um Marshall atrás dele, com uma Gibson, com uma Fender. Abria outro fulano lá tocando, tinha um Fender, amplificador Fender, e o cara tá com uma Gibson, uma Fender ou sei lá o que. Era sempre assim. Então o instrumento, o nacional ficou com fama de ser ruim e o importado ser top, porque estava sempre na mão dos caras que ficaram famosos internacionalmente, entende? Então, essa é a questão. A questão não é que o instrumento, o equipamento brasileiro, ele sempre foi pior. Não. Ele sempre foi menos divulgado e sempre teve menos poder de alcance também. Entende? Claro, não estou sendo hipócrita, não vou falar isso, mas claro que as marcas internacionais que capricharam de verdade nos seus instrumentos não superaram só as brasileiras, superaram as do resto do mundo todo, que também tentam fazer, entendeu? Mas isso é porque esses caras começaram muito cedo, teve toda uma engenharia e nunca pararam, sempre trabalharam para melhorar, entende? Você tem que entender que essas marcas, por exemplo, Marshall é uma marca inglesa, é um país muito bem estruturado financeiramente, é difícil o cara abrir uma empresa lá e falir, então ele tem como sempre estar melhorando. No Brasil você pode ver que é difícil você manter um comércio, você ter uma empresa no Brasil, você corre risco de abrir hoje e daqui 2 anos você quebrar. Está endividado, porque o sistema financeiro é diferente. É isso que a gente tem que entender. Mas a ideia do produto brasileiro não é mal. Por exemplo, vamos falar do Giannini. Nos anos 70, cara, a Giannini fez um monte de amplificador legal. Fez o Bulldog, fez o Tremendão. Tinha Tremendão 1, Tremendão 2, Tremendão 3 e eram amplificadores fantásticos, entendeu? Fantásticos. Se qualquer gringo plugar a guitarra nele, ele vai ficar de cara com o som daquilo, entende? Agora, por que não vingou tanto? Não pegou, não é até hoje assim uma venda massiva de amplificadores como é a Marshall. É por causa da estrutura. Isso é diferente, isso aí é a estrutura da empresa que não era tão grande como a outra. Uma começou primeiro, com outro tipo de estrutura por trás, como eu expliquei, a outra não, entendeu? Não aguentou como a outra aguenta até hoje. Porque a outra também passa por dificuldades, entende? É por isso que hoje fabrica amplificador na China, num monte de lugar, para baratear. Isso é normal. Entendeu? Não é, eu quero dizer que não é que o equipamento brasileiro é pior, não é isso. Estrutura financeira de um lugar não tem nada a ver com a qualidade do equipamento que eu estou falando. Você pega um Giannini, por exemplo, era muito bom. A própria Meteoro, por exemplo. Tem amplificador da Meteoro que não é legal, mas tem amplificador da Meteoro que é muito bom. Por exemplo, o Vulcano. Ah, os caras falam, Bruno, mas o Vulcano ele tem uma característica dele não tem brilho, o som dele é abafado. Isso é a característica daquele amplificador, cara. Não é porque o amplificador é ruim. Porque o Vulcano é um monstro de amplificador. Ele vem com 2 alto-falantes de 12. Se eu não me engano, o Vulcano tem o quê? 200 watts, se eu não me engano? Ou 130, eu não lembro mais. Eu lembro que eu consertei um Vulcano uma vez. Ele estava com problema no soquete da válvula do pré dele, eu tive que trocar o soquete. Tomou um tombão, quebrou, não lembro o que lá. Eu troquei, não lembro se era 130 ou 200, acho que era 200 watts o Vulcano, não era? Aquilo é um monstro de amplificador. Ele é bom, é bom. O próprio Nitros da Meteoro, entendeu? O Nitros da Meteoro, sim, também tem uma deficiência no brilho também, mas é um amplificador bom, cara. É bom. Eu tive um Nitros, eu tocava em bar com Nitros, entendeu? Da Meteoro. São amplificadores bacanas, são marcas boas, que não perde nada para outras marcas. Hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, Pedrone, por exemplo, vai custar mais caro, porque a linha dele é toda valvulada. Mas eu não conheço o amplificador Pedrone, nunca peguei na mão, mas eu já assisti uns vídeos dele, já vi ele montando o amplificador, vi como é que faz, eu sei que é bom, não é coisa ruim, entendeu? É coisa boa. Mas é coisa brasileira, são coisas boas. Tanto que o Pedrone, eu vi um vídeo dele que ele estava falando que ele mandou um e-mail pro dono da Giannini, que é um italiano, que agora acho que é naturalizado brasileiro, e se ofereceu para reconstruir os tremendões, os Gianninis tremendões, né? Falou, eu conserto muito tremendão, eu sei como funciona, se você quiser a gente poderia voltar por essa marca ativa. E eles fizeram uns exemplares e que ficou super legal. Procure esse vídeo na internet para vocês verem também. Então tem a Pedrone, que é legal, tem a própria Giannini que eu falei, guitarras, por exemplo. Olha a evolução de um instrumento como era antigamente, a falta de engenharia que tinha no Brasil e como a diferença está hoje. Eu tive guitarra nos anos 90, quando eu comecei a tocar, eu tive 2 Dolphins. Olha só, Dolphins. Eu tinha uma Dolphin Stratocaster, que ela só servia para 2 coisas só. Para chiar, para dar chiado quando eu plugava, e para aquele final de semana, quando acaba a lenha da churrasqueira, você colocar ela na churrasqueira para acender o churrasco, entendeu? Eu tive 2. As 2 eram na mesma situação. Só que hoje, olha como mudou a marca. Isso era porque o cara que fez a Dolphin, o cara que queria
tinha a fábrica da Dolphin em São Paulo, tal, se eu não me engano. Eu não sei se a Dolphin é brasileira, 100% brasileira, mas era fabricada aí também. Ele fabricava a guitarra para querer vender, entendeu? Hoje já não é assim. Hoje o brasileiro conhece o que é bom. Hoje você pega o Tomate, que era o Tomate que eu digo, o guitarrista, que tocava no sexteto do Jô Soares, ele é endorse da Dolphin. E eu já tive o prazer de pegar aquela guitarra na mão. Não a dele, que é própria dele, mas uma igual a dele, que é Signature Tomate. Aquela guitarra é boa, não tem nada a ver com o que eu tinha, entendeu? Com a que eu tive. Essa guitarra já é de nível de uma Ibanez, de uma guitarra boa. Tem madeira boa, braço bem desenhado, traste jumbo, microafinação top, captador legal, uma puta de uma guitarra. Essa sim, essa daí já não chia. Se você pluga lá na guitarra, você pode fazer um show com ela onde você quiser e tocar com ela onde você quiser, porque é boa, mudou completamente. Mas ainda existe o preconceito. Pô, eu vou tocar com uma Dolphin. Dolphin é uma guitarra mal falada. Foi, mas hoje não é. Você pode comprar sossegado, que nem aquela igual do Tomate, que, cara, a guitarrinha é bacana, tá? Se você gostar do visual, pode tocar tranquilo que é boa. E assim acontece com todos os outros equipamentos. O Brasil produz muita coisa. Por exemplo, eu tenho aqui comigo, olha só, isso aqui tá comigo, cara, desde antes de eu sair do Brasil. Eu tinha loja de instrumento musical no Brasil. É uma Energy 16, uma Energy 16. É uma Landscape, tá? A câmera tá invertida aí, made in Brasil. Para 16 pedais, 14 saídas 9 volts e 2 18 volts. Eu nunca vou trocar essa fonte do meu set de pedal, tanto que tá tomada aqui até padrão brasileiro, não serve, essa tomada não serve aqui, ela é só para saída, então eu não uso para nada. Eu só não posso perder esse cabo aqui, tá guardado dentro do estojo da minha guitarra. Tá vendo? Essa fonte tá comigo, ó. Eu já experimentei Voodoo Lab, um monte de fonte top, mas na minha opinião essa aqui foi melhor, foi campeã até hoje, entendeu? E eu comprei isso aqui quando eu tinha loja, eu não comprei nem para mim, eu comprei para pôr na loja para vender, tá? Eu nem sabia o que se tratava de landscape na época, mas quando eu fui testar para um cliente essa fonte que ele quis ver, eu falei, não tem um ruído, cara, os rabichos são realmente individuais. Eu abri ela já para olhar, é fantástica, é uma ótima construção e é brazuca, ó, made in Brasil. Eu tô aqui na Polônia atualmente, na Alemanha, Inglaterra, todo lugar que eu viajo, tá aqui, ó, Made in Brasil aqui embaixo, tá? Ao contrário, não sei se você vai filmar, Made in Brasil, entendeu? Ó, isso aqui tá comigo. Acontece como os outros pedais Olivers que eu já tive, que eu falei que no outro vídeo que eu não deveria ter vendido. Eu tive um amigo que teve um Stunner, cara, um Qt 200. Meu, era meu sonho ter aquele amplificador na época, mas eu não tinha grana para pagar. O negócio tinha dois alto-falantes de 12, uma potência, um puta de um timbre, dava pau em qualquer amplificador. Até hoje, já tive o prazer de consertar um desse antes de sair do Brasil. Dava pau em qualquer amplificador da mesma categoria que ele, internacional, que fosse transistorizado. Mas ninguém quer um Stunner, né, cara? O cara quer comprar um Marshall, um Fender, um Mesa Boogie. Mas o Stunner era legal, eu sou fãzaço da marca. Acho super top. Ele tinha aquele visual tipo do Pive, Bandit, assim, sabe? Bem bacana, né? Por contrapartida, eu tenho um vídeo que eu ainda não postei, que eu vou postar para vocês verem. Eu consertei um amplificador de contrabaixo, eu não lembro a marca, tá? Ainda não postei esse vídeo. Em inglês, o amplificador. Eu sei que essa marca também tem no Brasil, só que eu não vou lembrar agora de cabeça. O vídeo tá, eu vou editar ele ainda e vou postar. Que o amplificador é terrivelmente horroroso, entendeu? E é em inglês. É gringo, é inglês. Horrível, dá vontade de jogar ele pela janela. Olha, para nas soldas, eu uso o estanho da marca Best, que é um dos melhores que tem. Não pega na placa, é horrível. Tudo mal soldado, é um caminho de rato aquela placa. O amplificador tinha centenas de soldas frias, porque tudo mal feito, entendeu? Timbre horrível, construção feia, design horroroso, entendeu? Então, assim, não é porque em inglês você vai olhar, chega um equipamento desse no Brasil, Made in England, vem a bandeirinha da Inglaterra lá, que é bom. Normalmente, coisas feitas no primeiro mundo são boas, isso é verdade, mas não é todos, entendeu? O Brasil tem muita coisa boa, Meteoro, Pedrone, a própria Stunner. Hoje a Stunner mudou o visual do amplificador, eu deixei de gostar mais por causa do visual do que por qualquer coisa, mas eu gostava da Stunner. Tem a Janine, cara, a Janine antiga, você pega uma Stratocaster Janine antiga, não perde nada para Fender, só perde um pouco na parte elétrica. Mas isso, como eu falei, é porque a tecnologia da gringa lá era um pouco mais avançada na época. Trocou os captadores, não perde nada, entendeu? Então, assim, antes de você pensar que o equipamento nacional ele é inferior, ele não é, cara. Ele não é. Ele é. Você tem na sua mente o nome das marcas, porque normalmente você abre uma revista, tá lá o fulano com um Marshall atrás dele, tá lá o fulano com uma Ibanez japonesa, com uma Jackson americana, com uma Fender e tal. Por quê? Como eu falei, essas marcas no exterior elas são maiores, elas conseguem vender para todo mundo numa gama maior. Entendeu? Então, pronto, não é que é pior. Você pega uma guitarra como a Tajima, por exemplo, eu acho ela sensacional.
A Seise, que foi a linha que o Seise Tajima fez depois que ele vendeu a fábrica, eu acho sensacional. Eu tive uma Moshi na loja da Seise, que eu gostava muito, que o Zelzinho usa, entendeu? Eu gostava muito daquela Moshi. Pô, puta guitarra, cara, e é nacional, made in Brasil. Não tem o que falar, ganha de qualquer outra guitarra internacional. Tá, é isso, pessoal. Eu acho o seguinte, a construção de alguns amplificadores, principalmente, pedais e tal, brasileiros, deixaram a desejar até certo ponto, porque não tinham, quem fazia não tinha o conhecimento, ele ainda não tinha espionado coisas internacionais. Mas depois que começou a ter uma abertura comercial no Brasil e começaram a ver como eram as coisas mudaram e melhoraram 100%, tá? Então, assim, você pode viver hoje de equipamento nacional tranquilamente, você não precisa comprar equipamento gringo. Tem muita coisa boa no Brasil que eu vou fazer um cata que vou anotar depois todas as marcas que eu lembrar que eu já usei e vou dar mais uma vez equipamentos que eu recomendo, que eu fiz um último vídeo assim, e vou falar para vocês sobre o que eu acho que vocês podem usar tranquilamente. Você vai poder usar só equipamento nacional e ter orgulho disso, porque se eu não tivesse vendido o meu Tube Power Stunner que eu tive, não tivesse vendido meu pedalzinho da Oliver e vendido minha Giannini que eu tive, cara, eu tava com isso aqui tudo aqui na Europa e minha Fender Brasil também. Eu tava com tudo isso aqui na Europa tocando com isso aqui, entendeu? Ia ser muito legal, mas eu já desfiz disso há muitos anos atrás, não imaginava que um dia eu fosse pensar assim, né? Porque um dia eu pensei também em grandes marcas e não na qualidade. Mas ainda quem sabe, se um dia eu voltar para o Brasil, para passear pelo menos, eu volte com dinheiro na carteira e procurem no Mercado Livre quem tem essas coisas, faça um cata de bastante coisas aí, traga para cá para mim para matar a saudade e ter esses equipamentos que são maravilhosos, tá? Pessoal, um grande abraço a todos, fica todo mundo com Deus, até a próxima, fui!